voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo achava prudente, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na primeira, ou seja, na primeira viagem, na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Ou seja, Paulo não achava que era confiável levar Marcos nessa segunda viagem, porque na primeira vez ele os deixou em determinado lugar e desistiu da viagem. Então ele achou que agora não era prudente levar ele novamente, porque poderia acontecer a mesma coisa. Mas Barnabé sabia que aquele homem tinha um potencial tremendo. Mas Paulo não estava enxergando isso. E também não era a característica dele. Paulo ele era um evangelista, ele era um pregador da palavra. Ele era intenso, ele era ousado, ele era arrojado. A mesma coragem que ele tinha antes, a mesma ousadia que ele tinha antes de entrar nas casas, de tomar aquela atitude, aquele ímpeto, Agora, com muito mais sabedoria e mais equilíbrio, ele tinha também essa característica usada para o Senhor, mas de uma forma mais sábia, de uma forma mais sensata. Mas essa era a característica dele. E a característica de Barnabé era ser um encorajador. Barnabé tinha uma visão diferente de Paulo. Barnabé era aquele descobridor de talentos, não tem esse caça-talentos? Então Barnabé era esse homem. Assim como Paulo foi esquecido lá em Tarso pela igreja de Jerusalém, Barnabé, quando foi lá, resgatou ele, levou ele para Antioquia para cuidar dele, para orientá-lo, para fazer ele desenvolver o seu potencial. Esse jovem também chamado Marcos tinha o mesmo potencial da parte de Deus. Só que Paulo não enxergava isso, mas Barnabé enxergava e sabia que ele tinha essa essência. E aqui Paulo fala que não era viável levar ele, não convinha que ele fosse. E no versículo 39 diz assim: tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Olha aqui o romper da comunhão. Olha onde acontece aqui uma desavença, um ponto de desacordo, e acabam dividindo aquela igreja que estava ali unida, tão forte, tão compacta, tão envolvida entre si, e por uma questão ali de visão, porque um homem ele estava tão assim desejoso em ver o crescimento e desenvolvimento da palavra da igreja, porque realmente ele tinha recebido esse chamado, esse ministério, e isso não deixou naquele momento ele enxergar o potencial daquele jovem. E aí foi o problema de Paulo, esse foi o erro de Paulo naquele momento. Mas Barnabé, para evitar problemas maiores, para não frustrar o ministério também daquele menino chamado Marcos, Barnabé toma essa atitude. Barnabé faz o seguinte, no versículo 39, parte B. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Mas chega um determinado momento, amados, chega um determinado momento na caminhada, que o Senhor ele vai revelar a cada um de nós o potencial que nós temos para desenvolver o ministério. Vai revelar em cada um de nós a força e o poder que Ele colocou em cada um de nós. Isso precisa ser lapidado, isso precisa ser desenvolvido, isso precisa ser trabalhado. E às vezes leva tempo. E aquele jovem, naquele momento, acho que ele não tinha sido trabalhado o suficiente para poder desenvolver todo o seu potencial. Paulo, antes dele sair em viagem missionária, ele já tinha um conhecimento fantástico da lei, ele já era um homem bem instruído, foi instruído aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei. E mesmo sendo conhecedor da lei, ele ainda não estava tão preparado para sair em viagem para pregar o Evangelho. E Barnabé, com toda a paciência, com todo o cuidado, foi até Tarso, resgatou ele de lá, que ele estava esquecido da igreja, levou ele para Antioquia, ali cuidou daquele homem, tratou dele ali, incorporou ele na igreja, trouxe ensinamentos fundamentais para ele acerca de Jesus, porque ele era conhecedor da lei, mas ele não conhecia essa essência da graça de Deus através de Jesus. Então ali ele ficou ali inserido naquela igreja de Antioquia por aproximadamente um ano e pouco. Então ele aprendeu muita coisa com aqueles homens ali. Depois é que a igreja reunida, e através do Espírito Santo sendo orientada, decidiu enviá-los. Mas ele não enxergou esse mesmo potencial em Marcos, e ele tomou aquela atitude. Mas Barnabé preferiu preservar a integridade daquele jovem e conduzi-lo com ele
levando com ele e orientando ele no caminho, ensinando ele as coisas que ele precisava para poder desenvolver o potencial dele. Então é muito importante nós termos esse olhar cauteloso, porque às vezes as pessoas vão levar mais tempo do que outras para desenvolver o seu potencial, mas isso não significa que elas não tenham esse potencial, né? Porque Deus deu dom a cada um de nós, deu talentos a cada um de nós. Nós somos, cada um de nós, indispensáveis para o corpo de Cristo. Essa engrenagem chamada corpo de Cristo, ela não funciona bem se um dos membros ou uma dessas engrenagens, uma dessas peças estiverem fora ou estiverem mal colocadas. Elas precisam estar totalmente inseridas e encaixadas. Por menores que sejam, elas são fundamentais para que a engrenagem ela funcione perfeitamente. Então ninguém é indispensável, todo mundo que está ali, todos aqueles que o Espírito Santo conduz até o ministério, até a igreja, eles são essenciais para o ministério. Então nós temos que ter esse cuidado no trato com as pessoas. E Paulo chega um momento que ele percebe, né, o erro que ele cometeu, ele reconhece o erro que ele cometeu com aquele jovem naquela época, aquele homem que estava ali começando a querer desenvolver o seu potencial, a querer mostrar o seu talento da parte de Deus, que queria acompanhá-los em suas viagens, e ele foi impedido naquele momento. Mas Barnabé sábio, um homem encorajador, né? Um homem com uma característica fundamental para um cristão. Ele pega aquele jovem e leva com ele para encorajá-lo, para fortalecê-lo, para fazer com que ele não viesse a desistir em momento algum. E Paulo reconhece esse talento desse homem também. Paulo faz com que seja notório, né, o arrependimento dele com relação à atitude que ele tomou naqueles anos atrás, quando ele decide não levar Marcos com ele, quando ele decide romper com Barnabé naquele momento ali, por causa daquele conceito que ele tinha naquele momento com relação àquele jovem. 2 Timóteo no capítulo 4, aqui Paulo já está preso. Paulo ele já chegou em Roma, já passou pelas suas segunda, terceira viagem missionária, já foi tomado por tempestades, por furacões, já passou por diversas situações e conseguiu chegar a Roma, porque o Senhor deu a ele essa tarefa, essa incumbência de chegar diante de reis a pregar a palavra. Um homem que tinha cultura, um homem que tinha estudo, um homem que tinha instrução. Então ele teria certamente acesso fácil a essas pessoas, porque ele saberia se expressar diante deles. Então o Senhor preparou aquele homem e o conduziu até Roma, porque era necessário que ele chegasse lá. E ali Paulo foi preso. Ele começa a escrever algumas cartas, porque nesta viagem que ele faz ali até Roma, ele não está sozinho. Ele está com um homem chamado Lucas, o doutor Lucas, um médico, um homem que escreve este livro, de Atos, assim também como escreveu o Evangelho. Então, ele está acompanhando essa missão e ele relata todas essas coisas. Então, isso aqui foi escrito por um homem que estava acompanhando Paulo em suas viagens também e presenciava todas essas coisas. Um homem também que foi capacitado pelo Senhor, não só através da medicina, mas deu a ele também o dom da escrita. E ele escreveu tanto esse livro de Atos, como escreveu também o Evangelho de Lucas. E ele relata essa situação. E ali está também com ele, ali naquele momento de prisão, esse homem também se encontra com Paulo ali, acompanha ele naquele momento, cuida dele, provavelmente em determinadas vezes suas feridas, devido a alguns açoites, algumas situações contrárias. E em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando Paulo está escrevendo cartas para as igrejas, ele escreve carta também para Timóteo, porque Timóteo é um dos meninos que ele encontra em uma das suas viagens, ali ele prepara esse garoto. Ali Paulo já tem uma atitude diferente, porque Paulo vê em Timóteo, apesar da sua juventude, um potencial tremendo, mas Paulo já estava mais maduro, já estava mais experimentado, porque não era a primeira, segunda vez que ele estava ali em viagem, ou recentemente que ele estava saindo, muito pelo contrário, já tinha alguns anos de ministério, já estava experimentado, já tinha passado também pela primeira experiência com Barnabé ali. Então ele viu ali nesse homem, nesse menino chamado Timóteo, um potencial tremendo para substituí-lo, para dar continuidade ao Evangelho. E ele com cuidado escreve essa carta para Timóteo. Escreve essa carta orientando a determinadas coisas. E uma dessas coisas que ele orienta é o seguinte: 2 Timóteo no capítulo 4 vai dizer assim, no versículo 11, quando Paulo aqui ele reconhece
o potencial desse homem chamado Marcos, né? João Marcos. E ele fala assim, ó, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo, né? Ele faz essa menção, que ele estava sozinho, ele e o Dr. Lucas. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Aqui Paulo ele tem a grandeza de reconhecer que ele errou naquele momento, de que ele, tomado pela euforia, pela vontade de servir ao Senhor, de fazer com que as coisas acontecessem, né, e o evangelho fosse propagado pelo mundo inteiro, ele se deixou levar por aquela emoção, por aquela empolgação, e não viu que aquele menino que estava querendo acompanhar novamente, ele estava querendo crescer, ele estava querendo aprender mais. Ele ainda não estava preparado totalmente, mas ele estava querendo aprender, ele estava em busca de aprender, de se fortalecer. E ele se deixou levar por aquele momento nas suas emoções. Mas aqui ele reconheceu o potencial desse jovem, daquele homem chamado Marcos. Tanto é que ele era útil e era necessário para o ministério, porque ele veio a escrever também um evangelho, né? E um dos 4 evangelhos que estão hoje relatados na Bíblia, um desses evangelhos foi escrito por Marcos. E esse homem, que naquele momento Paulo havia desprezado, mas depois ele, arrependido da sua atitude, reconhece o seu erro, e aqui ele demonstra total arrependimento, que ele relata, ele traz ênfase a essa palavra. Ele fala assim, ó, só Lucas está comigo, mas traga com você também Marcos, porque ele é útil para o ministério. Ou seja, o potencial desse homem, ele não pode ser desperdiçado, vamos aproveitá-lo ao máximo. E este homem veio a escrever um evangelho, está aí hoje descrito e relatado para todo mundo, para que nós possamos ali degustar a palavra, mergulhar na palavra, comparar os evangelhos e ver a grandeza da notoriedade de Jesus, ou seja, confirmar, testificar realmente que Jesus é o Filho de Deus e que o evangelho trata realmente daquilo que Jesus é, porque é escrito em tempos diferentes, mas condizentes ali com passagens harmoniosas entre si, ou seja, se compararmos ali o evangelho, vamos ver que há harmonia entre eles. Então isso testifica também a existência do nosso Jesus, a existência do nosso Senhor, que veio a este mundo, que nos resgatou com mãos poderosas. Então, amados, nós também temos essa função hoje no corpo de Cristo. Nós somos esses instrumentos da mão de Deus para fazer com que a comunhão ela seja estabelecida. Se nós estivermos vendo algumas situações de divergência, mesmo que pormenores, entre pessoas, nós como maduros no Senhor, como instrumentos da parte de Deus, para poder preservar a harmonia da igreja, nós temos que intervir de maneira sábia, de maneira corajosa e de maneira às vezes delicada, para poder fazer com que essas situações elas sejam sanadas e o corpo de Cristo ele possa se manter em harmonia. Porque a única pessoa que ganha com a desarmonia da igreja, com a separação dos irmãos, é um ser chamado diabo, né, que é o inimigo das nossas vidas. Porque lá em João 10:10 diz que ele veio somente para o quê? Roubar, matar e destruir. Destruir principalmente a comunhão entre os irmãos. Então, se nós deixarmos que isso aconteça, o inimigo ele vai encontrar caminho, ele vai encontrar brecha para minar a igreja, para fazer com que esse alicerce ele venha a ruir, né, e nós não venhamos a alcançar patamares mais altos, que é o que o Senhor quer através de nós. Então precisamos estar ali alinhados e ajustados. A palavra de Deus fala lá em Efésios, o próprio apóstolo Paulo escreve, ele fala que um corpo bem ajustado e alinhado, pelo auxílio de todas as juntas de medula, ele efetua o seu crescimento naturalmente. O crescimento ele vai ser natural, ele vai ser notório. Por quê? Porque estamos alinhados, estamos ali juntos, estamos caminhando, um fortalecendo o outro, um encorajando o outro. Sejamos todos hoje nós recebendo esse sobrenome de Barnabé. Adote para você esse sobrenome. Hoje eu sou Reginaldo Barnabé, eu sou Reginaldo Encorajador, né, que quer dizer encorajador. Então adote para você também esse sobrenome hoje. Seja um encorajador da igreja, seja um encorajador do seu irmão, seja uma pessoa que vai fortalecer aqueles que estão querendo desanimar, aqueles que estão querendo desistir, ou aqueles que acham que não tem potencial para crescer, para desenvolver.
para executar grandes coisas. Encoraje essas pessoas. Faça com que elas entendam que, independente da posição que ela esteja, ela é fundamental e essencial para o ministério. Porque o corpo ele precisa funcionar de todas as formas. Tanto aquele que está ali no altar ministrando a palavra, como aquele que está lá na portaria, eles são essenciais e têm a mesma função primordial diante de Deus, porque são essenciais para o ministério e para o corpo. Precisamos um do outro, precisamos estar alinhados. O potencial que Deus deu a cada um e o dom que Deus deu a cada um para ser desenvolvido com todo zelo e com todo cuidado. Então precisamos fazer isso. Não é o local que eu estou que vai determinar a minha grandeza, e a minha virtude diante de Deus. É como eu executo o meu papel diante de Deus, aonde é que no local que Ele me colocou. No lugar que Ele te colocar, desempenhe da melhor forma possível, da melhor maneira possível, com ênfase, com coragem, com ousadia. Faça isso porque você está fazendo para o Senhor. E o Senhor ele vai realmente te enaltecer, Ele vai te exaltar, Ele vai fazer com que você desenvolva e cresça e alcance muitas pessoas através da sua simplicidade, ou através da sua ousadia, ou através seja da característica que Ele te deu. Você vai alcançar pessoas, porque foi da forma como Ele te fez que Ele vai te usar. Esse vaso preparado das mãos do Senhor é para um fim específico. Então creia nisso, independente da forma como Ele te criou, é dessa forma que Ele vai te usar no momento oportuno, e você vai ver grandes coisas que Deus vai fazer através da sua vida. Creia nisso. Eu quero orar com cada um de vocês, eu quero orar com cada um que recebeu esse sobrenome hoje, nessa noite, de encorajador, que adotou para si essa coragem, essa ousadia, essa sabedoria da parte de Deus, de identificar situações e intervir para que situações piores, coisas piores não aconteçam, porque esse foi um dos principais ministérios que Deus deu para cada um de nós, para todos nós. Nós hoje temos um ministério em comum, chamado o Ministério da Reconciliação. Esse ministério ele é fundamental e ele está disponível a cada um de nós. Todos nós cristãos temos dons e talentos específicos, mas este ministério de reconciliação ele é comum a todos. Então, este ministério nós temos que abraçá-lo, temos que trazer para nós, para que tenhamos na nossa mente essa certeza de que o Senhor nos chamou para reconciliar. Reconciliar pessoas também, mas principalmente reconciliar o ser humano com Deus. E através do meu desempenho, do meu papel no corpo de Cristo, é que eu vou ter essa capacidade de fazer com que as pessoas se acheguem a Deus novamente, porque ela vai ver um corpo ajustado, um corpo alinhado, um corpo que vai estar ali caminhando em harmonia, e essa harmonia vai mostrar realmente o Jesus que nós servimos. Porque a palavra de Deus fala lá em João no capítulo 17, quando Jesus ora, ele fala assim: Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, eu oro para que eles tenham harmonia, e esta harmonia vai mostrar para o mundo que realmente eu vim a este mundo, eu morri e ressuscitei para que eles tivessem vida comigo novamente. Amém? Vou orar por saúde nesta noite, vou orar pela nação brasileira. Estamos entrando em algumas fases complicadas, alguns governantes estão tomando algumas decisões em seus estados e municípios, trazendo novamente aí alguns rumores, alguns temores, algumas pessoas. Então eu quero colocar diante do Senhor nesta hora esta situação também, e que o Senhor ele venha a trazer consolo e conforto aos corações, que você não venha a se desesperar, que você não venha a duvidar do Deus que você serve, porque o Senhor ele tem preservado a cada um de nós de maneira maravilhosa. Eu vou fazer aqui uma breve comparação de como este vírus ele está agindo. Ele age através de 3 sentidos. Ele te contamina através de 3 sentidos, através pela boca, pelo nariz e pelos olhos, ou seja, paladar, olfato e visão. 3 sentidos. Mas ele usa também um 4º sentido para que esses 3 sentidos sejam contaminados, ou seja, o tato. Aonde quer que você toque, que está com vírus, se você levar a boca ao nariz ou aos olhos, você se contamina. Ou seja,
este vírus ele acaba usando 4 sentidos que nós temos dos 5, mas um está sendo preservado, que é a audição. Por que o Senhor está nos preservando a audição? Porque a palavra de Deus fala que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, que você seja encorajado nessa noite, que você ouça a palavra de Deus e creia que realmente ela tem poder para te proteger, para te curar, que ela tem poder para te preservar em meio a essas situações. Então esse sentido está preservado, esse sentido não está correndo risco de ser contaminado ou de atrair qualquer tipo de contaminação para você. Então este sentido está preservado. Então ouça você a palavra do Senhor, e você que está ouvindo a palavra do Senhor, creia que certamente Ele está cuidando de você em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, se você quiser elevar os seus pensamentos ao Senhor também e orar comigo, entregar algumas coisas ao Senhor neste momento de oração, faça isso em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer nesta noite. Pai, muito obrigado pelos meus irmãos que estão comigo aqui nesta noite, Pai, fazendo parte, Senhor, desta live, desta comunhão, Senhor. Estamos buscando aqui, Deus, a harmonia do Teu corpo, Pai, para que o Senhor venha, Senhor, nos dar um crescimento maravilhoso, para que possamos ser, Deus, blindados, ó Deus, por qualquer situação contrária do inimigo, Pai, em nome de Jesus. Que o nosso escudo da fé esteja sempre, Deus, empunhado, Senhor, na posição correta, para que as setas e os dardos inflamados do maligno não venham nos atingir, Senhor, em nome de Jesus. Para que eles caiam, Senhor, oh Deus, por terra, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha, Deus, derramar saúde sobre, Deus, os Teus filhos, para que o Senhor venha derramar saúde sobre esta humanidade, Pai, para que o Senhor venha, Deus, a dissipar esse vírus, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha restaurar o corpo físico dos Teus filhos que estão sofrendo por alguma enfermidade. Pai, eu quero te pedir também, Senhor, que o Senhor venha, Deus, trabalhar na mente e no coração dos Teus filhos que estão sofrendo, Deus, algumas situações em suas emoções, Pai, em nome de Jesus, que estão abalados de alguma forma, Deus, pelas notícias, pelos acontecimentos. Traz paz aos Teus filhos, Deus, traz, Deus, esta paz que excede a todo entendimento, Senhor. É uma paz que independe de circunstâncias. Esta paz, ela está dentro de nós, ó Deus, é através do Teu Espírito Santo que ela se manifesta e que ela é, Deus, oh Deus, avivada em nós, Pai. Por isso eu te peço, ó Espírito Santo, Deus, faça manifestar esta paz em nós. Transborda, Senhor, em nós, ó Deus, esta paz, para que tenhamos, ó Deus, condições de continuar, Senhor, na caminhada, para que tenhamos condições de continuar avançando, Senhor. Deus, e ganhando o território, Pai, fazendo com que o inimigo ele venha bater em retirada, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela nação brasileira, Pai. Eu oro, Pai, pela harmonia dessa nação, Senhor, em nome de Jesus. Temos uma nação, um país que ele é imenso, Senhor. Deus, ele é constituído por 27 províncias, 27 estados, Pai, 27 governadores diferentes, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela harmonia, Senhor, desse governo, eu oro pela harmonia desses poderes. São poderes que estão ali constituídos e foram constituídos pelo Senhor, porque o Senhor permitiu com que cada um ali estivesse, Pai. Porque a Tua palavra diz que não há autoridade que não seja constituída por Ti, e nós cremos nessa verdade. Sabemos também que o Senhor é poderoso para transformar cada um deles, Pai, que ali está. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, como igreja, como corpo, Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e traga harmonia, Senhor, a esses poderes. Faça com que eles possam, Deus, entrar em um acordo, Senhor, porque a nação está sofrendo, a nação está perecendo, Pai. A nação está, Deus, passando por situações contrárias. Pai, a nação brasileira está, Deus, se perdendo em alguns pontos, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Deus, estabeleça harmonia entre os governos e que eles olhem, Deus, que eles venham olhar pela população e que eles venham, Deus, a fazer leis, a criar decretos, a tomar decisões que venham a beneficiar a toda uma nação, a todo um povo, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando, nós estamos te pedindo perdão também pelos erros cometidos por cada um desses governantes, pelos maus feitos, pelos roubos, pelas corrupções, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Senhor, Pai, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor tem a capacidade de transformar o ser humano, Pai. Por isso nós cremos, aquele mesmo que ele esteja, por mais corrupto que seja, por mais, Deus malfeitor que seja, ele pode ser transformado da noite para o dia, como foi Saulo de Tarso, Pai, e se tornou um instrumento poderoso nas Tuas mãos,
Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, visita cada lugar, cada cadeira, Senhor, daquele Senado, cada cadeira, Senhor, daquele Congresso, cada cadeira, Senhor, oh Deus, daquele judiciário, Pai, transforma essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Transforma, Deus, aqueles malfeitores, aqueles que estão ali tramando contra a sociedade, Pai. Que eles, oh Deus, sejam convertidos realmente, Pai, em pessoas que vão fazer o bem para a sociedade, vão fazer com que as pessoas sejam, Deus, tratadas com dignidade, com respeito, Pai, assim como elas merecem, Pai, em nome de Jesus. Esta é a oração que nós fazemos, ó Deus, e já cremos no milagre, Pai. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Amanhã nós estaremos juntos novamente na nossa EBD. Estamos estudando o livro de Hebreus, livro maravilhoso, livro que traz crescimento, que traz entendimento à igreja. Não perca, se você ainda não está participando conosco da EBD, entre na nossa página lá da Igreja Cristo é Vida e participe conosco. Se inscreva também no nosso canal lá no YouTube, nós temos um canal da Igreja Cristo é Vida. Inscreva-se lá, compartilhe esta palavra, faça com que ela chegue a pessoas, aonde quer que elas estejam, em nome de Jesus. Amanhã, 9h30 da manhã, EBD, com os nossos líderes ali, os nossos mestres na palavra, né? Nosso presbítero Márcio, diaconisa Alessandra. E mais uma vez à noite estaremos reunidos ali às 18 horas. Aqueles que puderem estar presencial conosco estejam ali na nossa igreja, Igreja Cristo é Vida, Avenida Nilo Peçanha, 1719, no coração do Parque Lafayette, próximo à UPA do Parque Lafayette, a partir das 18 da noite. Esteja conosco. E se você não puder estar conosco presencialmente, acompanhe-nos pela live em nome de Jesus. Que você tenha uma noite abençoada, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor faça com que você tenha força, ânimo, vigor para continuar caminhando. Então creia no poder da palavra do Senhor, que ela é transformadora. Eu sei, porque você foi alcançado, você foi transformado. Então você continue nessa pegada, continue firme, porque o Senhor ainda fará maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e as doces e eternas consolações do seu Espírito estejam para sempre na vida de todos aqueles que se declararam encorajadores nessa noite. E você, encorajador, diga amém e amém e amém. Uma noite abençoada para vocês em nome de Jesus. Tchau, tchau.